Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui do canal INSS. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos dos aposentados, dos pensionistas, do BPC Loas. E bora lá, né? Vou trazer aqui reviravolta. O governo aprovou e pegou todo mundo de surpresa. Se prepara aí, aposentado, pensionista, BPC, do INSS, pois tem bastante informação para compartilhar com vocês, tá? Antes eu queria só convidar rapidinho quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever, lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social da internet. Todos os dias eu trago boletim informativo atualizado para vocês, então se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, bem-vinda, bem-vindo, bora lá trazer as novidades, bora lá trazer as informações. Eu começo aqui já com a primeira informação, que é a respeito do credor que pode obter informações sobre renda de devedor do INSS. Sabia disso? Sabe quem decidiu isso? O STJ, Superior Tribunal de Justiça. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória não é absoluta. Com isso, não há impedimento para que o credor obtenha, pela via jurisdicional, informações no INSS sobre proventos da sua aposentadoria. Gente, esse entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que autorizou um credor a consultar informações no INSS a respeito de valores recebidos por um devedor. Em seu voto, a relatora da matéria, ministra Nancy Andrighi, destacou que a regra geral de impenhorabilidade das verbas de caráter remuneratório passou por mudanças de posicionamento no STJ. No julgamento dos ERESP 1.518.69, por exemplo, a Corte Especial decidiu que é possível a constrição de parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna, que é o mínimo existencial. E diante de tal flexibilização, a jurisprudência evoluiu para permitir ao exequente credor, os instrumentos necessários na árdua tarefa de localização de valor ou bem passível de penhora na satisfação do seu crédito quando as medidas ordinárias de constrição patrimonial se esgotam, afirmou a relatora. Segundo ela, não existe qualquer óbice ao exequente em obter na via jurisdicional as informações perante o INSS ou alternativamente via consulta no sistema Previjude, conforme igualmente ressaltado no precitado precedente. Então, no caso concreto, a Corte deu provimento ao recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta de informações executada devedora por meio do Previjude. Então, o processo, vocês viram aí, o credor, sim, ele pode solicitar informações ao INSS sobre sua renda para que ele veja se pode penhorar algo caso você esteja devendo e não pague sua dívida. Então, vamos muita atenção, porque é o que a justiça está decidindo. E isso envolve o aposentado e pensionista, já que estamos falando de consulta da sua aposentadoria do INSS. E muita gente deve, muita gente tem nome sujo, Então, é uma informação importante, porque muita gente vai ficar com dúvida, como que ele sabe da minha aposentadoria? Eu nunca passei, vou processar. É a justiça que está dando aval. Tudo bem, gente? Então, vamos ficar atentos aí. Segunda informação, o STJ ainda, falando de justiça, Eles mantêm corte de ponto de peritos do INSS que estão em greve. Desde agosto do ano passado, 10% dos profissionais estão paralisados. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, o ministro Herman Benjamin, negou o pedido da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais para suspender o corte de ponto de parte dos médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social que estão em greve. Cerca de 10% dos profissionais estão em greve parcial desde agosto de 2024. Os peritos médicos federais cobram do governo federal medidas para reestruturação da carreira e também avaliação de desempenho de servidores. E na decisão proferida na terça-feira do dia 28 de janeiro, o ministro também manteve a validade da circular do órgão, que fechou a agenda dos médicos grevistas, permitindo que os atendimentos dos segurados sejam transferidos para os profissionais que não aderiram ao movimento grevista. Então, para o presidente do STJ, o direito de greve dos médicos não impede o corte de ponto. Além disso, Herman Benjamin disse que o fechamento da agenda de atendimento dos médicos não configura lockdown,
maneira restritiva obrigatória, que impede a circulação em lugares públicos e apenas libera atividades consideradas essenciais. Medida para impedir o trabalho dos servidores e frustrar os efeitos de greve. Então, eles colocaram que o ofício circular do INSS não configura essa paralisação temporária, porque não determina o fechamento total e absoluto do atendimento médico nas agências da Previdência Social, mas apenas estabelece medida de gerenciamento a respeito da sua realização, segundo o qual apenas os profissionais que permanecerão no desempenho de suas funções deverão proceder aos agendamentos, decidiu o ministro. E na segunda-feira do dia 27 também, o INSS informou que as perícias marcadas com médicos que estão em greve passaram a ser automaticamente reagendadas pela Dataprev para outro perito que esteja atendendo normalmente. Segundo o órgão, os segurados que precisam passar por perícia serão notificados sobre o dia e horário do novo agendamento por meio da Central 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Após o anúncio da decisão, a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais criticou a medida do governo. Os peritos médicos federais que vinham fazendo greve no modelo parcial e ainda atendiam uma parcela significativa de pessoas por dia terão suas atividades completamente desbloqueadas e a partir de hoje 15 mil perícias serão canceladas por dia, afirmou. Então, quem tem perícia agendada, é importante você ficar atento se não teve mudança para você não chegar lá e não ter mais a data, tá? Então, fiquem atentos porque o INSS já viu, vocês viram que a decisão judicial foi a favor do INSS, então ele pode remarcar as perícias, tudo bem? Repassa esse vídeo, gente, vamos compartilhar porque olha a informação importante, né? Que a gente está passando para vocês. Agora falando um pouquinho sobre o salário mínimo. Gente, o valor do salário mínimo, né? A gente vê aí pelo IBGE, pelo DISE, que o salário mínimo ideal era R$7.000. Isso foi em dezembro. O de janeiro vai sair agora essa semana, a gente vai ver que acabou de fechar janeiro e aí eu trago para vocês. Mas o salário mínimo 2025, o novo valor dele é R$1.518. Foi R$106 de aumento. Isso afeta a nível Brasil, porque é o salário mínimo federal. Porém, né? O que muda com o novo valor do salário mínimo? Então, desde o dia 1º de janeiro, os trabalhadores, por exemplo, do INSS, que têm seus rendimentos atrelados ao salário mínimo, passaram a receber o valor bruto reajustado de R$1.518, é um aumento de 7,5%. E ele impacta diretamente diversas categorias de benefícios, como o seguro-desemprego para os trabalhadores demitidos sem justa causa, né, que tem os valores do benefício ajustado com o novo mínimo, pensionista e aposentado do INSS, que recebe o mínimo, PIS, PASEP, o abono salarial também é recalculado de acordo com o mínimo, trabalhos domésticos, pensão alimentícia vinculado ao mínimo, tudo isso é atualizado com esse novo valor, né? O cálculo do reajuste do salário mínimo é baseado hoje em lei em 2 fatores principais e conforme a mudança que o governo fez no final do ano, a política de valorização do salário mínimo ficou definida que é a inflação medida pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Então, o INPC reflete a variação de preços para famílias de baixa renda, garantindo que o salário mínimo acompanhe o aumento de custo de vida. Por exemplo, se a inflação medida pelo INPC for de 4,84%, como ocorreu agora em 2024, o reajuste deve cobrir ao menos esse percentual para evitar perda de poder de compra. Só que além da inflação medida pelo INPC, o salário mínimo é considerado a inflação calculada de dezembro de um ano a novembro do ano seguinte. Então, o salário desse ano, por exemplo, 2025, foi pego a inflação de dezembro de 2023 a novembro de 2024. A de dezembro não entra. A de dezembro ela entra dos 12 últimos meses para quem ganha acima do mínimo. Agora, para quem ganha o mínimo, é calculado com base até o mês de novembro. E além disso, ele também coloca o crescimento real do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Além da inflação, o crescimento real do PIB dos 2 anos anteriores também é considerado. Só que o que eles aprovaram no final do ano, que começou a valer como lei para esse ano de 2025, é que agora o ganho real será limitado em um teto de 2,5%, né? Que é calculado com base no crescimento econômico. E isso soma-se ao reajuste inflacionário. Então, eles limitaram. Então, deu 3% de aumento. Só vai ser 2,5%. Para quê? Para conter despesa. Aí quer conter despesa cortando de quem ganha pouco. Esse é o governo que a gente tem hoje. Tudo bem? No poder. E qual é o valor do INSS sobre o salário mínimo? Então, também foi atualizado a tabela de quem ganha um salário mínimo, tá?
Um outro ponto, gente. Tem o salário mínimo regional. De acordo com leis complementares, os estados do Brasil possuem autonomia para definir salários mínimos regionais que sejam superiores ao piso nacional, entendendo as diferenças existentes no custo de vida dos cidadãos de suas cidades. Então é importante entender que esses valores podem variar entre categorias profissionais. Então, alguns estados, Paraná, os valores de salário mínimo estão entre R$ 1.856,94 e R$ 2.134,88. Rio de Janeiro, era o valor de 1.412, agora passou para 1.518, porque ninguém pode ganhar menos que o mínimo federal. Rio Grande do Sul estava entre 1.656,51 e 2.099,27, mas pode passar por mudança. São Paulo, 1.640, pode passar por mudança. Santa Catarina, entre 1.612 e 1.844, e pode passar por mudança, tá? Então, por enquanto, ele não teve reajuste anunciado para 2025 ainda, né? A maioria. Só o Paraná, né? Que ele colocou sobre o mínimo a variação. E o Rio Grande do Sul também colocou um reajuste de 5,25, que agora varia entre 1.656 e 2.099, tá? Então, essa é a nova versão aí do salário mínimo, do salário de vocês. Mudando de assunto, gente. Mais uma notícia, olha só. Não vimos o pronunciamento do Lula sobre a revisão da vida toda, mas não podemos nos esquecer dessa injustiça e que o PT criticou ferozmente o governo Bolsonaro quando estava o STF julgando a revisão da vida toda, na gestão anterior. E o STF pressiona Lula. Saiu aqui no Jornal em Foco, o presidente deve se pronunciar sobre revisão da vida toda. Então, no final do ano passado, o STF se debruçou sobre esse tema de grande importância para os aposentados, que foi a revisão da vida toda, que tá um ioiô, né? Vai, volta, muda de opinião, aí vai de novo, aí muda de novo, aí deu causa-ganha, não, aí o governo chorou, aí falou, tá bom, então não vai ser mais causa-ganha, então tá esse ioiô, aí o povo criticou de novo, xingou, aí viu repercussão negativa, voltou, peraí, calma, quero posicionamento do Lula, quero posicionamento do presidente da Câmara, quero posicionamento do presidente do Senado, foi o que determinou o STF na última atualização sobre a revisão da vida toda. Então a gente falou, e aí, revisão da vida toda, concluiu ou não? Ainda não. Revisão da vida toda, agora, os ministros do STF não querem levar a bucha sozinho. Porque, primeiro, que já tem um enfraquecimento jurídico aí nessa mudança de opinião toda hora. Então, isso torna a justiça bem estável, né? É uma questão que mostra que a justiça não é tão justa e nem tão certa. Então, causa aí esse problema. E o STF intimou o Lula a se manifestar sobre a revisão da vida toda. Então, depois do recurso da Confederação do Metalúrgico, o ministro Nunes Marques também convocou os presidentes da Câmara e do Senado para se pronunciarem sobre o tema. Então, a gente vai acompanhar, segundo alguns advogados da área, esse tipo de convocação, de convocar os presidentes, não é comum, mas vamos acompanhar, tá? Então, assim que eles se posicionarem, que agora eu acho que a partir dessa próxima semana, com a volta das atividades, veremos alguma repercussão sobre o assunto. Tudo bem? Gente, governo Lula aprovou mais uma e pegou o Brasil todo de surpresa, né? O governo Lula vem passando por umas instabilidades dentro do governo, principalmente com base em algumas decisões que estão soando de forma muito negativa. E o governo, assim, está sofrendo golpe atrás de golpe em relação à marca, em relação a... né, o seu posicionamento, e tá perdendo muitos pontos em pesquisas, tanto que ele até colocou sigilo nas pesquisas, de tão feio que tá. E por isso ele tomou mais uma decisão que também repercutiu mal para ele, que era sobre ele bloquear benefícios por falta da prova de vida, sendo que o INSS está fazendo cruzamento de dados. Então o Lula anunciou e aprovou, através do INSS, que ele suspendeu o bloqueio de novo dos benefícios por falta da prova de vida por 6 meses, e isso começaria a valer desde o dia 1º de janeiro, então vai até o dia 30 de junho desse ano, tá? Então não é que a prova de vida está suspensa, ele suspendeu o bloqueio do benefício por falta da prova de vida. A prova de vida continua, o cruzamento de dados continua. A nova portaria foi publicada na sexta-feira, dia 17 de janeiro, no Diário Oficial da União. O período é válido desde o dia 1º de janeiro, né, de forma retroativa, e pode ser prorrogado, segundo o governo, por mais 6 meses, se for necessário. Então, até o dia 30 de junho, segundo o INSS, nenhum beneficiário da Previdência Social vai perder aí o benefício por falta da prova de vida, tá? Então,
Vamos olhar porque foi aprovado, pegou o Brasil todo de surpresa, mas é isso. O INSS disse que também está passando por atualizações do sistema para melhoria do cruzamento de dados, então é bom para eles também que ganham mais tempo em cruzar os dados, então não vai bloquear benefício por enquanto por falta de prova de vida. Fechou? Compartilha o vídeo. É isso, obrigado, um beijo, até mais.